Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Estudo esse que nós estamos abordando aí, os ensinos de Jesus com relação ao discipulado. Nós estamos vendo a parte 2 nessa semana. Estamos na 8ª semana do nosso estudo guiado e durante todo esse trimestre, nós estamos abordando ali assuntos que estão dentro do contexto do Evangelho de Marcos. Diga-se de passagem, todas essas semanas que nós já passamos, todos os aprendizados que foram disponibilizados e apresentados a cada um de nós, com certeza foram materiais e assuntos de muita bênção. Papai do Céu tem se utilizado desse instrumento, o estudo guiado, para falar ao meu e ao seu coração. Que nós possamos valorizá-lo e assim nos determos nesse estudo, gastarmos o nosso tempo, investindo o nosso tempo de qualidade estudando a palavra de Deus. Porque sim, ele utiliza a sua palavra para falar ao meu e ao seu coração. Antes de nós adentrarmos ao estudo de hoje, que vai tratar de um assunto muito bom, relevante, e um assunto que nós devemos sim ter conhecimento a respeito dele, é preciso que a gente busque a Deus antes, primeiro em oração. E eu quero convidar você que está aqui junto comigo a fazermos isso. Vamos orar juntos então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua presença por meio de oração. Que nessa ocasião o Senhor fale ao nosso coração com muita autoridade, Pai, com muito poder. Pois é bem verdade que nós precisamos viver a realidade do Teu Evangelho. Realidade essa que muitas vezes nós evitamos e fugimos dela. Mas que isso não venha prevalecer nas nossas vidas, pois nós ansiamos o céu e estar por toda a eternidade na Tua presença. Dai-nos essas bênçãos, nós te pedimos isso, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nosso estudo guiado de hoje, terça-feira, 20 de agosto, é o melhor investimento. Hoje tem se falado muito nesses assuntos, de investimento, bolsa de valores, todas essas coisas, com o propósito ali de gerar uma renda satisfatória, uma renda extra, para poder, vamos dizer assim, suavizar a vida, termos uma base mais segura a respeito do amanhã. A pergunta que nós devemos fazer é, dentro do contexto espiritual, qual seria o melhor investimento? Vamos descobrir juntos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler aqui do versículo 17 ao 31, que diz assim, Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e me siga. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Jesus começou a dizer-lhe: Então Pedro começou a dizer-lhes: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade.
Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Que texto! Tem muita coisa aqui para a gente conversar, muita coisa para a gente refletir, com certeza tirar ali algumas aplicações para a nossa vida. Para que a gente mantenha uma ordem, né, para que a gente não esqueça nada, eu separei aqui alguns pontos no estudo para nós refletirmos, comentarmos um pouco e com certeza aplicarmos na nossa vida. O primeiro ponto fala assim: ó, as atitudes do homem indicam sua sinceridade e seu respeito por Jesus. Ele correu, ajoelhou-se diante dele e fez a pergunta central para o destino de cada pessoa: quais são os requisitos para herdar a vida eterna? Com certeza, em algum momento na nossa vida, a gente talvez já tenha feito esse questionamento ou já tenha pensado a respeito dele: o que é que eu devo fazer? Quais são os passos que eu devo trilhar para herdar, para conseguir a vida eterna? Esse foi o questionamento daquele homem. Eu achei interessante, não foi mencionado aqui no ponto, mas foi mencionado no verso bíblico, né, no contexto a qual nós lemos, que ele chega para Jesus e disse: bom mestre. E ali Jesus faz um questionamento: por que você me chama de bom? Bom somente um, Deus. E aí eu refletindo sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão: às vezes, quando nós queremos obter uma boa resposta, né, quando nós queremos ser corteses, quando nós queremos ser amigáveis, a gente elogia as pessoas. De tipo: fala, chefe. E aí, meu camarada? Fala, meu bom. Né? E ali o homem chegou ali, se ajoelhou, né, reconhecendo Jesus como mestre, como uma pessoa diferente, como uma pessoa que era digna de adoração. E ele inicia dizendo o seguinte: bom mestre. Dizendo tipo o seguinte: olha, cabo bom, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Diga aí. Diga aí o que é que eu devo fazer, quais são os requisitos, quais são os passos que eu devo trilhar. O que é que está ao meu alcance fazer para herdar a vida eterna? E ali Jesus começa a discorrer, começa a conversar com ele. E ali Jesus apresenta os 6 mandamentos da segunda tábua dos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Né? Apresenta os 6 mandamentos completos. E ali o rapaz responde dizendo: olha, eu tenho feito isso desde a minha meninice, eu tenho feito isso desde a minha adolescência, isso já é habitual na minha vida. Eu tenho observado todos os mandamentos. E aí, a gente vai para o próximo passo aqui para a gente, vamos dizer assim, não pular, não queimar nenhuma etapa, né? Dos 4 evangelhos, só Marcos observa que Jesus amou aquele homem. Essa história é repetida nos outros evangelhos, porém Marcos ele descreve vamos dizer assim, um detalhe que faz total diferença. Jesus, quando olhou para aquela pessoa, Jesus o amou. E é essa mesma reação que Jesus tem com todos os seus filhos. Jesus ele não entregou, ele não verteu a sua vida ali na cruz do Calvário simplesmente por, sei lá, estar à toa, não ter o que fazer. Não. O sacrifício de Jesus é o resultado do amor que ele tem para com os seus filhos, para com as suas criaturas. E quando o texto diz que Jesus o amou, é porque Jesus viu sinceridade na intenção daquele camarada, daquele homem que estava querendo, está interessado na vida eterna, na salvação. Por isso que Jesus o amou, porque ele sim queria se salvar. Mas qual era o preço? Qual era o preço da salvação? Um outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: ele não estava realmente guardando os mandamentos. Ele quebrava o primeiro, colocando algo acima de Deus. Suas riquezas eram seu ídolo. Interessante. Quando Jesus fala para ele: olha, vende tudo o que tens, todas as tuas posses, todo o teu patrimônio, e dá aos pobres, naquele momento o homem tremeu na base, de tipo: opa, esse passo é um passo muito grande, é um passo muito difícil, é um passo complicado. Eu não consigo dar esse passo. A Bíblia registra que ele saiu dali cabisbaixo, triste, desanimado.
porque o que foi pedido a ele, aos olhos dele, foi muito. Talvez ele quisesse algo mais simples para fazer, para poder herdar a vida eterna. Mas sabe qual era o problema? Ele tinha dito que observava os mandamentos desde a sua meninice, quando na verdade era mentira. Talvez nós possamos estar na mesma situação dele. E a gente ainda não teve esse choque de realidade, porque não foi nos pedido algo que, vamos dizer assim, machucasse o nosso coração. Algo que aos nossos olhos era demasiadamente grande, né, o pedido. Nós devemos refletir na vida desse rapaz, trazendo para a nossa realidade. Será que de fato mesmo nós somos fiéis a Deus? Será que de fato mesmo nós somos obedientes ao seu mandar? Nós estamos atentos ao assim diz o Senhor? Nós precisamos sim refletir sobre isso. Porque aquele homem tinha dito: olha, eu observo os mandamentos desde a minha juventude. Eu guardo todos os mandamentos. Sou fiel. Quando na verdade ele não era. A Bíblia diz que aquele que não ama o próximo não conhece a Deus. De fato, aquele homem, por mais que ele observasse os mandamentos, ele não conhecia a Deus. Porque, como disse o ponto aqui a qual eu li, ele colocou outras coisas à frente de Deus. Veja que Jesus disse o seguinte: olha, quando você fizer tudo isso, não se preocupe, porque você não vai estar perdendo, você vai estar ganhando. Você vai estar ganhando um tesouro que a traça não come, que o ferrugem não destrói, que os ladrões não podem roubar, porque o teu tesouro vai estar no céu. Você vai conquistar um grande tesouro no céu. Depois que você fizer isso, venha e me siga. Você vai ser um discípulo meu, você vai estar comigo. Você vai andar comigo. Você vai fazer parte dos meus. O problema é que naquela ocasião, ele não deu ouvido aos benefícios que ele iria alcançar em se desfazer das suas posses temporais e terrenas. Eu e você muitas vezes nos comportamos dessa forma. Estamos apegados a muitas coisas aqui na Terra. E às vezes não é nem a bens materiais, talvez sejam a pessoas. Interessante que quando passou aquela situação, Pedro abre a boca e fala algo bastante interessante. Primeiro, Jesus então explicou como as riquezas são sedutoras. E disse que é mais fácil um animal grande, como um camelo, passar pelo minúsculo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu. E de fato isso é verdade. Como as riquezas são sedutoras. Diga-se de passagem, eu e você, com muita facilidade, nos desgastamos, né? Às vezes nos doamos, sacrificamos até mesmo aquilo que a nossa boca fala que é um dos bens mais preciosos, a nossa família, em prol de conquistar uma situação estável, uma situação financeira boa, né? E muitas vezes as pessoas perdem até mesmo as famílias para conquistar tal patamar. Os recursos, os bens materiais, a riqueza, de fato, vamos dizer assim, é um instrumento que Satanás tem se utilizado muito para, vamos dizer assim, obstruir o caminho que conduz à vida eterna. Jesus, quando se utilizou aqui do camelo, né, algumas pessoas pensam, Jesus exagerou. Na verdade, não foi exagero. Foi simplesmente para demonstrar uma realidade que muitas vezes eu e você não queremos aceitar. Quer ver uma prova disso? Talvez hoje devolver o dízimo, os 10% que a Bíblia requerem e apresentam, a doutrina do dízimo é bem clara, não há dúvidas. 10% deve ser entregue na casa do tesouro, no templo, na casa de Deus. Talvez na atual situação que você se encontra seja bem tranquilo de devolver. Mas será que continuaria a ser se o seu salário, se os seus recursos, se os seus bens fossem maiores? É muito fácil devolver R$ 10 quando você recebe 100. Talvez ainda permaneça fácil devolver R$ 100 quando você ganha 1.000. Mas será que continua fácil devolver R$ 1.000 quando o seu salário é 10.000? Será que continuaria fácil devolver 10.000 quando o seu salário é 100.000? Percebe que é proporcional. Porém, a realidade de se desfazer
não é igual. E eu e você precisamos estar bastante atentos com relação a isso. Porque os tesouros desse mundo, que são perecíveis, temporários, podem nos tirar do reino dos céus. Aquele homem perdeu a maior oportunidade da vida dele, que era se tornar um seguidor de Jesus. Que eu e você não trilhemos também esse caminho. Um outro ponto que eu destaquei fala o seguinte, ó. Os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus e perguntaram: quem então poderia ser salvo? Quando eles viram a realidade da entrega, um nível de entrega que as pessoas deveriam ter para herdar a vida eterna, eles ficaram perplexos de tipo, olha, se para herdar a vida eterna é preciso se desfazer de tudo, então ninguém vai se salvar não, isso é impossível às pessoas. Como é que a pessoa vai sobreviver tendo que vender todas as suas posses? Como é que a pessoa vai viver nesse mundo sem ter nada? Aos olhos dos discípulos, era um impossível. E de fato, é impossível mesmo. Não tem nada que eu ou você que está aí do outro lado possa fazer para alcançar a vida eterna. E possa fazer para, vamos dizer assim, ser merecedor da salvação. É impossível aos homens. É impossível. Porém, Jesus complementa. Ele diz, mas não é porque é impossível aos homens que também é impossível a Deus. Porque para Deus é possível. E de fato é mediante a graça de Deus que eu e você conseguimos esse dom imerecido da salvação. É graças ao sacrifício de Jesus que eu e você teremos acesso a Deus e poderemos viver por toda a eternidade ao seu lado. Não é por alguma coisa que eu e você tenhamos feito. Não é por algo que eu e você deixamos para trás e abandonamos. Não. Não existe nada que eu e você possamos fazer para herdar a vida eterna. Está longe, fora do nosso alcance. Porém, não está na mesma realidade, no aspecto divino. Outro ponto que eu destaquei fala o seguinte, ó. Mas então Pedro deixou escapar que ele e seus amigos haviam deixado tudo para seguir Jesus. Nesse momento eu imagino Pedro batendo assim no peito. Mas a gente não está no mesmo patamar desse camarada, né? A gente deixou a família, deixou nosso trabalho, nosso ofício, deixou tudo para seguir o mestre. Então a gente está numa situação bem melhor do que ele, né? Em outras palavras, Pedro estava dizendo o seguinte, olha, nós merecemos a salvação, porque nós entregamos tudo, nós deixamos tudo para seguir o mestre. E aí Jesus fala para ele, olha, vocês de fato deixaram tudo. Isso não quer dizer que vocês tornaram-se merecedores, pois vocês, pelo simples fato de terem deixado tudo, vocês vão ser retribuídos por tudo isso que vocês estão fazendo. Vocês irão receber as bênçãos de seguir Jesus na vida agora, no presente, e continuarão a receber na vida por vir, na salvação, na glória de Deus, a vida eterna. É a extensão das bênçãos para as pessoas que entregam tudo em prol do Evangelho. Será que eu e você estamos deixando de ser abençoados porque estamos ancorados, presos a algumas coisas ainda? Será que não existem algumas coisas na nossa vida que deveriam ser deixadas, que deveriam ser abandonadas, que deveriam ser soltas, libertas, para desfrutarmos de bênçãos reais da presença de Deus? Nós precisamos refletir nisso, gente. E por último, eu separei aqui, diz assim, ó. Este é o ponto principal. A solução para a culpa humana, ou seja, o pecado, é a morte de Cristo. Portanto, é a graça de Cristo e sua ressurreição que nos capacitam a obedecer aos seus mandamentos. Perceba que nem mesmo a obediência é algo que eu e você conseguimos produzir. Veja, entenda, eu e você somos desesperados para fazer as coisas erradas. Não tem nada que eu e você possamos fazer para dizer assim, opa, isso aqui é algo positivo, isso aqui pode somar a minha salvação, a minha vida, isso aqui pode agregar. Não. Até mesmo os nossos atos de bondade, até mesmo as boas obras que nós podemos fazer, tudo isso é graças à presença de Deus na minha e na sua vida.
Tudo isso, até mesmo o simples fato de obedecer os mandamentos de Deus, isso é algo proporcionado pela presença de Jesus na minha e na sua vida. Percebe o quão dependentes nós somos de Jesus? Percebe o quão necessário e importante é a presença de Jesus na minha e na sua vida? Eu e você precisamos buscá-lo cada vez mais, porque as coisas vão se apertar, as coisas vão se fechar cada vez mais. E aqueles que têm mais ainda a presença de Deus estarão mais seguros, estarão mais solidificados na verdade de Deus. Não serão balançados com os ventos e falsas doutrinas que com certeza irão surgir com o passar do tempo. Por isso, é tão importante o estudo guiado, pois é por meio desse estudo que nós fortalecemos o nosso relacionamento com Deus. Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje falando sobre o melhor investimento que eu e você podemos fazer, que é na presença de Deus, que é entregar a nossa vida por completo, sermos totalmente dependentes de Deus. Que eu e você possamos fazer esse investimento, confiar, entregar, dar tudo a Deus, porque como ele disse àquele jovem, você irá receber um tesouro no céu, e que esse tesouro no céu seja valorizado por mim e por você hoje, tá bom? Papai do céu continue nos abençoando, continue nos impressionando com a sua palavra. E claro, que ele continue nos conduzindo para esse momento tão importante do estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.